Desde o princípio da criação, o Senhor ordenou a Adão para multiplicar e povoar toda a terra. E após o dilúvio, esta ordem é reiterada a Noé e a seus filhos, pois a terra foi criada para que o homem habitasse e dominasse sobre tudo o que há nela. Pois havia um propósito, um plano divino determinado na eternidade de levar o homem ao céu, através da pregação do Evangelho, as boas novas de salvação. A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, nesse domingo, dia do Senhor, na nossa aula de EBD, a minha primeira aula do ano. Uma grande alegria em poder fazer parte dessa obra, um privilégio poder estar realizando o querer do Senhor dessa forma, né? Nós nos alegramos com a vida de vocês, em ver aquilo que Deus tem realizado na vida de vocês, em ver o crescimento que Deus tem dado a cada um de vocês. É uma alegria para a nossa vida. Hoje nós começaremos a nossa aula orando, pedindo para que o Senhor fale, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele fale as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença nessa hora para Te bendizer e somos gratos a Ti pela Tua obra em nossa vida, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito seja sobre a nossa vida, nos dando entendimento da Tua palavra, nos dando ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor, que se cale o homem, Senhor, e tudo aquilo que é do homem, mas, ó Deus, que o Teu Espírito comunique a Tua vontade, Senhor, às nossas vidas, Pai. Nós somos servos Teus, Senhor, precisamos ouvir a voz do bom pastor, aquele que conduz a nossa vida, Senhor. Que seja assim, Senhor, eu coloco cada aluno diante de Ti, ó Deus, cada servo que ouvirá a Tua palavra, Pai, que esta palavra faça guarita no nosso coração, que ela seja a nossa força, o nosso refúgio em tempos de angústia, Senhor, o nosso consolo, Senhor, a nossa torre forte, Pai. Tu és um Deus todo-poderoso e Tu sabes como alcançar cada coração que está na Tua presença nesta hora, Senhor. Fica conosco, Jesus, e abençoa-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós começaremos a nossa aula dizendo do tema, né? Alcançando o céu. Como nós alcançaremos o céu? Na nossa força? Depende de nós? Nosso versículo-chave está em Gênesis 9:1. Vamos ler lá. Diz assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei. É uma ordem, como um rei que dá a sua ordem e ela é incontestável, não tem como você fazer o contrário. E nós começaremos então lendo a história que está lá em Gênesis 11, do 1 ao 9, que é a história da Torre de Babel. Quem não conhece essa história, né? Muito vista, o mundo até fala muito dessa torre, né? Da altura dessa torre que foi construída, e nós vamos ver no decorrer da história, o agir de Deus. Não é a torre que é exaltada, mas é o Senhor que é exaltado. Vamos ler? Então, começa assim. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear. Algumas Bíblias falam Sinar. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um,
e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Nós começaremos a meditar nessa palavra lendo lá no capítulo 10. Quem foi que intentou fazer essa obra? Uma obra maligna, né? Se opor à ordem de Deus de se espalhar sobre a terra. Então, no capítulo 10, conta a história conta a genealogia dos descendentes de Noé. Aqui na minha Bíblia, o enunciado diz os descendentes de Noé e a torre de Babel. E ele fala das descendências dos 3 filhos, de Jafé, né? Eu não vou ler todo, o nosso tempo é curto, mas fala dos filhos de Jafé, dos filhos de Cã e dos filhos de Sem. Dos filhos de Jafé, eles herdaram, eles foram espalhados pela terra, né? E eles herdaram as terras da Europa. Então, partes da Espanha, da Grécia, e eles são conhecidos por gentios, né? Esses são os descendentes de Jafé. Os filhos de Cã foram espalhados para a África Oriental. E os filhos de Sem, eles habitaram no Oriente Médio. Os filhos de Sem, deles descenderam os judeus, né? Os filhos de Éber, os hebreus. Mas aqui no capítulo 10, versículo 9, diz de um dos descendentes de Noé. Na verdade, ele era bisneto de Noé. Eu vou ler o 8, né? Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ezeque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Então, ele foi o fundador de Babel. Ele intentou fazer essa obra contra o Senhor. E também no versículo 11 diz assim, daquela terra, né, dessa terra que Nimrod possuiu, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive e Reobote, Ir e Calá. Babel também é conhecida por Babilônia. Então ele foi o fundador da Babilônia e ele foi o fundador de Nínive. Babilônia, vocês sabem quem são, né? Aqueles que levaram cativos os judeus pelo rei Nabucodonosor, né? Fizeram toda aquela maldade contra Jerusalém. Nabucodonosor pegou todos os utensílios que estavam na casa do Senhor, levou para o seu palácio. Então, muita maldade. E o centro da vontade deles era o poder. Eles queriam poder, sobretudo poder, né? Para poder dominar as nações. E eles não conheciam ao Deus de Israel. Eles não temiam ao Deus de Israel, porque eles eram politeístas, eles eram idólatras, cultuavam vários deuses, inclusive Nimrod se dizia pagão, né? Pagão quer dizer aquele que cultua vários deuses. E como caçador, ele tinha prazer no sangue da sua presa. Então ele era violento. Por isso também a fundação da cidade de Nínive, né? Nínive se dizia, eles eram fabricantes de armas. Então aquele poder de armas, né? Aquele desejo por matar, aquela violência estava sobre a cidade de Nínive também. Nínive é a cidade da história de Jonas. Voltando aqui para a nossa história, eles saíram, no versículo 2 diz que eles
saíram lá da terra, das montanhas, né? Porque eles estavam no alto, eles saíram das montanhas e eles foram para a terra de Sinear, que era um vale, era uma planície à beira do mar. Então, no nível do mar, né? Um lugar baixo, o lugar mais baixo que existe é a altura do mar, né? E eles habitaram ali. Então, eles fizeram os tijolos fortes, queimados, né? Quando você queima a argila, ela vira uma pedra. Ela fica endurecida de uma forma que ela fica muito resistente. E o betume serviu de liga. O betume, ele é um produto extraído do petróleo. Ele é um produto bem viscoso, bem grosso, né? E ele é altamente inflamável. Por isso, então, eles devem ter usado o betume, já que ali naquela região existiam poços de betume. Então, era um produto fácil de se encontrar. Eles usaram o betume para fazer a liga entre um tijolo e outro. E esse betume é interessante, porque ele também foi usado na Arca de Noé, no momento da construção da arca, para impermeabilizar a madeira, para que não entrasse a água quando eles estivessem pairando sobre as águas ali, né? Então, que interessante, né? Eles colocaram o betume junto da argila, fizeram um produto muito forte, muito resistente, mas tudo isso debaixo de uma desobediência, né? Tentando fugir da ordem de Deus. No versículo 4, vamos edificar uma torre e uma cidade. A torre deveria alcançar o céu, a altura dela, né? Para não sermos espalhados sobre a terra. Mas no nosso versículo-chave diz, né? Multiplicai-vos, enchei a terra. Olha a ordem de Deus. Ela foi dada primeiramente a Adão, né? E aí toda a história de Adão se desenrolou, entrou um pecado no mundo, a terra se corrompeu, veio os tempos de Noé. Noé foi ordenado que ele fizesse a arca para salvar a sua família, 8 almas foram salvas, juntamente dos animais. E Deus, quando cessou o dilúvio, Deus então diz a Noé, enche a terra, Noé, espalha todos os homens para a terra. E foi assim que a ordem do Senhor tem se cumprido, né? Se cumpriu e tem se cumprido. Dizendo dessa torre, né? Ela não poderia alcançar o céu. Ninguém alcança o céu, nem fisicamente, né? O céu, o universo é uma vastidão, não tem como, é infinito, né? Não tem como chegar até ele. Você vai... A NASA acho que conseguiu chegar na Lua. Foi o homem pisou na Lua, né? Fora disso, impossível. Humanamente impossível. Espiritualmente, então, não estando debaixo da vontade do Senhor, pior ainda, né? Aí é que não alcança mesmo. Então, o esforço humano deles não valeu de nada, porque o Senhor veio, e no versículo 5 diz que o Senhor desceu para ver a obra que eles estavam fazendo, aquela cidade, aquela torre. E a Bíblia, ela relata algumas vezes que o Senhor desceu, né? Eu separei 3 com essa nossa história, são 3 passagens. Primeiro, a da Torre de Babel e da cidade de Babel. A segunda, em Sodoma e Gomorra, quando ele vê a maldade dos homens ali, ele desce para trazer juízo sobre a terra. E aí a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída. E a terceira, quando ele vê a aflição dos seus filhos, dos judeus, dos hebreus, lá na terra do Egito. Diz que o Senhor ouviu o clamor dos homens e ele desceu a fim de socorrê-los e libertá-los, né? E assim foi. O Senhor desceu e frustrou todos os planos de Nimrod, né? E Nimrod é interessante porque Flávio Joséfo diz assim, que Nimrod, ele construiu essa torre. A Bíblia fala que ele construiu para ter um nome, né? Aqui, vamos ver aqui. Versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome,
para que não sejamos espalhados por toda a terra. Célebre, eles queriam fama, eles queriam poder, né? Eles queriam dominar. Era isso que eles queriam. E eles queriam realizar essa obra na força do seu braço. Mas o Senhor tinha um plano maior para toda a terra. E ele impediu isso. E Flávio José, como eu estava dizendo, ele diz assim, que quando Nimrod tentou fazer isso, ele queria, na verdade, eu vou ler aqui para vocês. Joséfo diz que por saber que o Senhor mandaria novamente o dilúvio, Joséfo, né, dizendo, para afligir Nimrod e o seu povo por sua obra maligna, então ele constrói a torre bem alta com tijolos super sólidos e impermeabilizados com betume, porque as águas do dilúvio jamais os alcançaria. Quanto maior a torre, maior sua segurança. Então eles sabiam que essa desobediência deles atrairia o juízo de Deus. Então eles falaram, vamos fazer essa torre com betume para a gente fugir da ira, porque Deus vai mandar outro dilúvio. Mas eles não conheciam a história de Deus, né? O que havia se passado com o bisavô dele, com Noé. Quantas gerações? 3 gerações passaram? E eles se esqueceram das obras que Deus fez ali no dilúvio? E então, Deus diz a eles, eu não vou mandar dilúvio. E na história de Noé, conta que Deus fez uma aliança com eles, né? Logo após o dilúvio, a palavra de Deus diz assim, lá no capítulo 9. Quando Noé desce da arca, Deus dá a ordem para que ele fosse fecundo, multiplicasse e enchesse a terra. Do 12 em diante, diz assim, capítulo 9, do 12 em diante. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a terra, e as águas não mais se tornarão um dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Que maravilha, irmãos! Queridos, Deus se lembra da aliança que ele fez com Noé. Toda vez que eu vejo um arco-íris, eu não sei vocês, né? Mas eu me lembro da história de Noé. Imagine Deus. E Nimrod não sabia disso. Olha aqui, né? Que falta de conhecimento. Ele não sabia da aliança, do pacto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como diz a palavra de Deus. Havia uma aliança, não mais seriam destruídos. Agora, a ordem de Deus se cumpriria. E aí no versículo no 8 e 9, né, lá do capítulo 11, então Deus diz, destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Acabou. Deus deu o seu veredicto, foi julgado, acabou. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor, a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. É tremendo, né? Paul Hoff é o escritor do livro O Pentateuco. Ele diz assim, a respeito dessa história. Os homens passaram por cima da ordem de Deus. Foram motivados pela intenção de exaltação pessoal e de culto ao poder, que é a característica da Babilônia. Uma torre elevada e visível por todas as nações seria um símbolo da sua grandeza e do seu poder, para dominar os habitantes da terra. Excluíram ao Senhor, achavam que o seu poder se dava em razão da força do seu braço. Só que não aconteceu bem isso, né? Porque o Senhor está sobre toda a terra. Todo domínio pertence ao Senhor.
ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E, fazendo uma menção ao Novo Testamento, também havia uma ordem, né? Que é o nosso, digamos, o nosso versículo de apoio, que está lá em Marcos 16:15. Vamos ler lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o propósito de Deus aí lá naquele tempo de espalhar os homens sobre a terra. Ide, é a ordem, não tem como contestar, porque foi dada pelo Senhor. Em Mateus 28, ele diz, né, o versículo diz: ide a todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28 diz isso. E é glorioso isso, né, porque Deus havia estabelecido um plano lá na eternidade, antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Não é o tempo o cronológico, né, o cronos aqui dessa terra, não. É um tempo que nós não conhecemos, o tempo do Senhor, o tempo estabelecido no céu. E esse céu, né, que os homens desejam tanto alcançar. O plano da salvação dos homens já havia sido devidamente arquitetado, planejado com a verdadeira sabedoria, consolidado com amor a nós, os pecadores, e posto em prática com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como homem, ele andou entre nós, libertou almas das mãos de Satanás, curou, operou tantos milagres que em João 21:25 diz que se fossem escritos todos os milagres em livros, não haveria no mundo lugar suficiente para armazená-los. Jesus ensinou-nos, deixando exemplo de servo. Nós devemos ser servos como ele foi. Jesus fez discípulos e lhes deu poder para fazerem obras ainda maiores neste mundo. Após a sua ascensão aos céus, seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo, fizeram outros discípulos e continuaram operando as obras que Jesus os ensinou e muito mais. Em Marcos ainda diz, né, que Jesus cooperava com os discípulos. Olha que maravilhoso, né? Ele cooperava. Depois que ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, os homens foram realizando essa obra maravilhosa de alcançar almas. Não na força deles, né? Uma força que vem do céu. Lhes deu a palavra na boca, no coração, né? Que é o entendimento, para que as almas fossem alcançadas por ela. E o Evangelho, então, ia se propagando por toda a terra. E continua assim até hoje. Hoje podemos ver vidas alcançadas por uma pregação, por vidas restauradas dos efeitos do pecado. Porque a própria palavra diz lá no Salmo 19, verso 6, diz: a tua lei é perfeita e ela restaura a alma. Ela restaura do quê? Dos danos que o pecado causou. Então ela traz a comunhão de volta com Deus, né? Ela refaz o homem passa a ter uma alegria, um gozo no Senhor que não é comum, não é humano. É a alegria que vem do Senhor. Essas vidas, né, hoje restauradas, são transformados para a glória de Deus. E eles são feitos discípulos, trabalhadores da seara, salvos pelo poder de Deus e pela fé. Paulo diz, né? Eu não me envergonho da pregação deste evangelho, porque este evangelho, ele salva pela fé. Este é o poder de Deus, essa é a beleza do evangelho. Nós falamos, quem ouve, crê e é salvo. Quem crer e for batizado, este será salvo. Este evangelho, que são as boas notícias, boas novas, está em nosso poder. Nós somos portadores dessa palavra, né? Devemos nos dedicar a cada dia a aprendê-la, nos santificar ainda mais, consagrar a nossa vida totalmente ao Senhor, para que a nossa obra seja feita conforme diz
o Salmo 24, verso 3 e 4. Vamos ler? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aonde está o esforço humano aqui, queridos? Claro, em se santificar, em deixar, em fazer morrer a sua vida. Esse é a nossa parte. Mas o Senhor nos mantém na sua presença pelo seu Espírito Santo. É o Senhor quem faz isso. Quanto à ordem de Jesus, que está lá também em Lucas 24, 49, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não sei se vocês lembram aquela aula que nós demos falando sobre o revestimento, né? Revestir-se. Então, eles já haviam sido salvos. Eles precisavam daquela, digamos, daquela capa, né? Do jaleco. Até hoje eu usei a figura do jaleco do médico, né? Quando ele se informa, ele tem aquele jaleco com aquela identificação. Sou um médico. Nós temos esse revestimento do Espírito Santo, né? Então, e vem do alto, lá do céu, para podermos realizar a sua obra. Então, revestidos, e é em Jerusalém. Jerusalém está no lugar alto, não está na planície lá como Nimrod edificou aquela torre. Quanto à confusão de línguas, isso é para os que são rebeldes e desobedientes à ordem de Deus. Porém, quando cumprimos suas ordens, podemos ver o seu agir, como no dia de Pentecostes, cujo evangelho foi pregado a cada um que estava ouvindo o discurso de Pedro, e o Espírito Santo fazia com que os homens de diversas línguas, de diferentes países, ouvissem a mensagem em sua própria língua. Paul Hoff, aquele escritor, também diz: alguém observou que se pode considerar a concessão de línguas no dia de Pentecostes como o contrário da confusão de línguas em Babel. Naquele dia, lá em Babel, ninguém se entendia, ninguém compreendia aquilo que se falava. Mas no Pentecostes foi o contrário. Quando os homens, motivados pelo orgulho, vangloriam-se de seus êxitos, nada resulta, exceto divisão, confusão e falta de compreensão. Mas, quando se proclama as obras maravilhosas de Deus, todo homem pode ouvir o evangelho apostólico em seu próprio idioma. Maravilhoso, né? Essa é a beleza do evangelho. E ainda há muitas almas a serem alcançadas e tiradas das mãos do diabo. Que o Senhor veja em nós um coração puro, mãos limpas, e nos dê poder de dizer que há somente um caminho para o céu: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não for por Ele. Que a nossa vida esteja nas mãos desse Deus, que o nosso coração esteja posto em Deus, para assim nós sermos cidadãos dos céus. Nosso lugar não é nessa terra. Nós não queremos fama nessa terra. Nós queremos ser chamados filhos de Deus, porque um dia herdaremos o lugar onde Ele tem preparado para nós. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor preparou para nós esse dia. Eu espero que vocês se alegrem com ela, que vocês tenham um grande prazer nela, que vocês tenham um ótimo domingo na presença do Senhor, que a sua semana seja abençoada, e orem por nós, professores, por todos aqueles que têm realizado a obra do Senhor. Nós louvamos a Deus por todos os trabalhadores da Seara, que um dia tiveram um encontro com Deus, foram transformados para a glória do Senhor e hoje podem servir a Deus com as suas vidas, deixando muitas vezes o seu próprio querer e realizando a vontade do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, aquele que tem nos conduzido a este pasto verdejante. Que o Senhor dê forças ao nosso pastor Douglas, a cada manhã, que ele seja renovado na presença do Senhor, que a cada dia o seu coração esteja firmado nas obras do Senhor, para que essas obras sejam comunicadas a nós e nós continuemos fazendo a vontade do Senhor, como tem sido até aqui. Nós louvamos a Deus por Efizibá,
pelo corpo de Cristo, esse corpo místico que trabalha em prol das almas, né? Quantas almas têm sido alcançadas, quantos ministérios têm sido levantados. E nós louvamos a Deus pelo Jardim Gazusa, por Sorocaba, pelo Chile, pelo trabalho glorioso que tem sido feito no Chile, através da vida do pastor Tiago, da irmã Mariane. Nós louvamos a Deus, porque vemos o prosperar desta obra. E isso não vem do homem, isso vem de Deus. Oremos por todos estes. Nós estamos responsabilizados. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós compreendemos, nós nos responsabilizamos com ela. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, que o nosso coração esteja posto nessa obra, para que Ele prospere as nossas vidas dentro da casa de oração Efesibá. Vamos orar para encerrar esta aula, amém? Grande Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Que, ó Deus, que essa palavra, Senhor, seja a nossa força, seja o nosso alimento, e que ela, Senhor, verdadeiramente liberte a nossa alma e nos faça compreender, Senhor, que nós nada podemos sem Ti, Senhor. Tu és o Senhor, aquele que, ó Deus, que nos chamou, Senhor, que pede apenas o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento, para que Tu te reveles a nós e, ó Deus, realize o Teu querer sobre a nossa vida e sobre esta terra, Senhor. Todo o domínio pertence a Ti, Senhor. Nós não damos nada a Ti, nós damos daquilo que temos recebido de Ti, Senhor. Por isso, fica com as nossas vidas, nos dá a cada dia mais alegria na Tua presença e que possamos estar firmados em Ti, ó Deus, para a edificação do corpo de Cristo, Pai. Fica conosco, abençoa-nos neste dia e que tudo seja para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. Tchau.